Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Tretas e Diálogos. Hoje o assunto vai ser liderança e pastoreio, né? Nas novas gerações, na pós-modernidade. E a gente tem 3 convidados que respeito bastante. Sejam todos bem-vindos e se apresentem aí, meus amigos. Meu nome é Elton, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, mais especificamente no Guará. Tô lá, já tenho 14 anos aí. Eita. Lá eu conheci minha esposa, lá eu casei, lá apresentei meu filho. A gente trabalha com jovens e adolescentes já tem bastante tempo já, né? Então é uma missão grande trabalhar com essa nova geração aí, né? Porque, enfim, toda essa pós-modernidade, enfim, você poder ensinar uma cultura de como viver para Deus, ler a Bíblia, você viver realmente o Evangelho, uma cultura de oração, uma geração que não gosta mais de orar, que literalmente é rodeada pelo entretenimento. Então a gente está nessa missão aí, trabalhando com os jovens e os adolescentes lá na igreja, né? Top. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Nixon, né? Sou pastor ali na DET, Assembleia de Deus de Taguatinga. Casado com a Keren, pai do Matheus, da Ana Beatriz. Pastor ali de tempo integral, né? E também trabalhando em muitos anos com jovens, adolescentes. Já pastoreamos congregações, né? Estamos aí envolvidos nessa batalha aí de levar o Evangelho de Jesus. Amém, meu nome é Marcelo Morim, sou pastor e fundador da Igreja Reformada na Candangolândia. Conheci esse cara aí há quase 20 anos. E buscando e crendo no Evangelho ortodoxo, sério, apesar da indumentária. Mas é isso aí. O caixote é feio, mas o conteúdo é bom, né? É bom. O conteúdo não é meu, né? Me deram, então. É isso aí. Confio nele. Eu falo embalagem errada e conteúdo certo. Meus amigos, vamos começar provocando aí a reflexão do nosso povo. Povo que o Senhor nos confiou a guardar, né? A gente estava falando sobre política nos bastidores. Cosmovisão, Billy Graham. Depois até quero saber as ressalvas, Billy Graham. Acredito que teológicas, né? Eu me espelho muito no código, né? Hotel Modesto. Ele se hospedou com mais 3 amigos e criaram um código que perdurou 50 anos, né? Para que nenhum escândalo fosse produzido. Então, ética sexual, financeira e de mídia, até de mídia. Um código de conduta, né? E não tirar a oferta nos eventos. Então, toda movimentação... Porque eu já pensei sobre isso, né? Então, por exemplo, rodava muito, hoje rodo menos. E uma vez fui com meu filho. Aí teve uma expressiva arrecadação de oferta. Eu não me senti bem, nem confortável, sabe? Chegar no hotel... Aí meu filho, e esse dinheiro aqui? As ofertas. Eu vou contar pro Senhor. Tipo, sabe, me doeu. Não pareceu um assunto bonito, sabe? Então imagina esses homens, um Billy Graham da vida que lotava estádios. Então imagina as sacolas e sacolas de dinheiro. Então aquilo, é como se aquilo não é antiético, não é imoral, mas do tipo assim, você é o agente... do ensino da palavra e da manifestação do Espírito Santo. Então, tipo, você como mensageiro do Evangelho é guardião de uma pureza, né? Então, do tipo, é como se arranhasse, não é minha função, sabe? E a ética do Billy Graham, com esses irmãos, né, fazendo o tratado de Modesto, tudo que envolver dinheiro tem que ser feito um mês antes do evento. Não pode ter movimentação financeira nos eventos para não ter isso, né? Sei lá, é muito traiçoeiro, né? Eu já vi relatos de, sei lá, guarda armada, carro blindado no final de culto em grandes igrejas, sabe? Meu Deus, é aterrorizante. Só abrir esse parênteses, depois tu fala sobre Billy Graham. Mas o que a gente estava falando? A igreja baixou a guarda para o bolsonarismo. Acredito que todos nós, né, tá fundamentado no aspecto conservador, não da política, né, mas na ortodoxia do evangelho, e a gente encontra um coleguismo no conservadorismo político,
que o pessoal confunde muito, né? O conservadorismo político com o conservadorismo moral e o conservadorismo teológico, né? Religioso. E faz uma salada, e por isso eu acho que a igreja está baixando a guarda, porque acha que é a mesma coisa, e não é. Então, no conservadorismo político, moral, a gente tem um colega, mas a gente não tem um amigo, a gente não tem um irmão. E essa fronteira ela tinha que ficar claro, né? O Bolsonaro e nenhum outro poderia se sentir confortável do lado da igreja e dos homens de Deus, né? E para mim a coisa mais horrorosa que está acontecendo é a marcha já não era para Jesus, né? Eu converti na Renascer. Converti há 22 anos na Renascer. Não era de Jesus há 22 anos, que ela é a detentora, né? Legalmente da marcha para Jesus. Já não era de Jesus há 22 anos. 2022 não é mesmo de Jesus, porque entregaram para o Bolsonaro fazer campanha e o medo, né, que a igreja tem das pautas da esquerda faz ela abraçar de maneira crítica. Mas o que eu quero perguntar a vocês, que a gente entrou nisso, né? Por que os homens sérios não estão do lado do presidente? O presidente quer os homens sérios? Porque só os populistas, né, estão do lado dele. Agora, sexta-feira, eu preguei lá no Jack, né, em Porto Alegre, Conferências Homens Fortes, e a gente estava conversando disso, né? A nova geração de teólogos, né, os inteligentinhos de canal de YouTube, eles têm toda a teoria eficaz, teológica, o que fazer, como o governo deveria, mas estão tudo limpinho, sabe? Não tá sujo de barro, não tá sujo de sangue, às vezes não tem uma real experiência com uma igreja local ou com um campo de batalha, né? Então é muita informação para pouca ação. Aí eu falei pro Jack assim, olha, eu acho que a gente poderia ser mais relevante se os caras teológicos entrassem na arena. Por exemplo, os evangélicos na política são neopentecostais, aí por isso tá a desgrama aí. Nem pentecostais clássicos são, né? Porque tem muitos pentecostais clássicos extremamente teológicos, né? Se tivesse um Leonardo Ravenhill, né? Então a gente vai cair nesse que eu chamo de berçário gospel, né? E os caras que são eficazes têm muita informação e pouco envolvimento. Então, por exemplo, de 100 caras que vão concorrer ao mandato e são evangélicos, talvez menos de... Eu não conheço nenhum reformado eleito. Pronto, falei. Aí assim, ó, agora para ir onde eu quero, né? E o presidente? Então eu citei, né? 30 dias, 40 dias que ele foi eleito, teve um almoço, 150 pastores, eu estava lá. Aí tem um grupo do Malafaia, tem um grupo dos apóstolos e tem esse grupo que eu fazia parte, que não tem mais, que era um pastor batista extremamente sério, íntegro demais, ao ponto que ele rejeitou a oferta de uma casa de 3 milhões porque ele não queria que a igreja dele sofresse. Como assim, cara? Você não aceitou uma oferta de uma casa de 3 milhões? Ele falou, vou fazer meu povo sofrer? Como o meu povo vai responder à cidade que o pastor dele tem uma casa que o salário dele não pode comprar? Então eu amo minha igreja, eu amo meu povo, não vou fazer meu povo sofrer. Rejeitou. Tamanha integridade do cara, entendeu? E ele estava lá. E ele era o líder daquele encontro. E ele falou pro presidente, olha, estamos aqui para aconselhar, estamos aqui para servir, ninguém está aqui para pedir nada. Não durou 30 dias a nossa permanência, né? E eu falei, não vou ficar perto e não vou estar perto do presidente com os apóstolos, mas não vou nem cavar catuça, entendeu? Então assim, ó, como o pessoal recuou, maioria batista, né? Alguns presbiterianos, eu falei, também recuei, né? E ficou o grupo do Malafaia, né, que eu acho que hoje é o mais expressivo, e o dos apóstolos. Então a pergunta a nossa reclamação, né? Por que o presidente não tem bons conselheiros? Será que ele quer? Porque a teologia bíblica e a doutrina cristã faz perguntas. O neopentecostalismo não faz, né? É grito, arrepio, rodopio e quantidade. Então, estético, assim, ó, né? Os apóstolos, eles têm o quê? O populismo. Então, assim, ó, com todo respeito ao nosso presidente,
Acredito que ele ainda é necessário para 2022. Eu chamo ele de trator, né? Necessário. Não é o governo do homem justo. Foi necessário, é necessário. Creio na soberania de Deus, para que algo capilar aconteça e Deus já tenha um plano, né, futuro do que fazer. Mas ele é populista. Populista como o Lula é, né? Então, porque, por exemplo, um homem verdadeiramente político, assim, né? Quando eu falo sobre política, eu estou falando de Maquiavel, Aristóteles, Platão, e a maneira do Brasil fazer política está longe de ser o que os clássicos chamam de política. Então, os dois aproveitam essa orfandade da América do Sul, desde a colonização, e faz a sua política de maneira espetaculosa e não de maneira sofisticada, refinada, dialogal e por aí vai. Então, na visão de vocês, esses caras sérios que não querem estar perto, ou um perfil como o presidente, que em algumas situações já deixou claro, né, da sua falta de domínio próprio, até porque não nasceu de novo, né? Tem nem como cobrar a vida de um homem morto. O que está por trás disso, né? Os pastores sérios querem manter distância. Eu tenho uma questão. A gente vem de um longo processo de 40 anos, né? Onde a esquerda ela preparou o ambiente intelectual, ela se infiltrou no ambiente religioso. Então a gente tem uma cultura, aquilo que geralmente se chama de marxismo cultural, que influenciou muito significativamente o ambiente político e o ambiente religioso. Então, alguns religiosos aprenderam a fazer política como sempre foi feita, numa dimensão onde esse projeto de 40 anos acabou desencadeando o que a gente conhece. E quando a gente pensa assim numa dinâmica teológica para se pensar sobre política, eu acho que esse é o grande problema, né? As pessoas elas olham para a Bíblia e não entendem que o texto bíblico está propondo desde o Velho Testamento um conflito político entre Deus e Satanás, mano. Entre Deus e o paganismo, entre o monoteísmo e o paganismo. E tudo isso é político. Quando você vê os aspectos que envolvem lá de maneira secundária, Deus usando as estelas, lá que os sumérios usavam para editar seus decretos, e Deus usa as tábuas da lei para registrar a lei. Então Deus está usando de aspectos secundários, dos quais aquele ambiente político é um instrumento dele. E falta essa leitura da igreja, de entender que a política é um aspecto secundário, está na dinâmica da obediência ao mandato cultural, onde se produz cultura, se produz política, se produz filosofia, e está na dimensão daquilo que Deus demandou como graça comum para a vida acontecer. Só que a igreja ela não pensa a partir desses aspectos teológicos. Ela ainda quer pensar, acho que a melhor expressão disso é o que aconteceu na Alemanha, onde Bonhoeffer se levanta contra Hitler, porque a igreja alemã era basicamente um órgão do governo, e porque cada alemão naquele momento tinha um Fusca e uma casa própria, e os pastores eram pagos pelo Estado, a igreja se tornou o maior órgão de propagação do nazismo. Sim. A grande questão é se a igreja vai continuar pensando sobre essa plataforma, de que uma manifestação do reino de Deus é, digamos assim, um desenvolvimento político e econômico meramente favorável. A Bíblia não diz isso. Agora, o conflito político é inegável da parte da igreja em relação ao sistema, em relação ao sistema político. Quando a gente pensa na igreja do primeiro século, o conflito era entre Deus e a religião civil. Tudo isso envolve um conflito político. O que a gente chama de religião civil? Os Césares sendo esse tipo de homem-deus que agora argumenta, apesar de um poder determinado por Deus, se apoderando de um poder que ele não tem, que é de ser Deus. Então, quando a gente coloca todo esse panorama para avaliar determinadas coisas, a gente precisa pensar que tipo de expectativa realmente a igreja tem de um político. E eu acho que esse tem sido o erro da igreja.
como você mesmo colocou, eu acho que o Bolsonaro é, de fato, um mal necessário. Dizer que eu tenho assim, grande simpatia por ele, você está ligado, você me conhece, não? Mas, de fato, o atual contexto exige a figura dele. Sabe qual é a impressão que eu tenho, pastor? Que a igreja não estava preparada para essa aproximação do poder. Mas, meu irmão, até quando a igreja vai continuar despreparada? Não, sim. Até aí quando esse é o a igreja diálogo vai que a gente permanecer precisa alheia? entrar, entendeu? Né? Eu sinto que ela não estava madura. E quando... Vou falar mais praticamente dos evangélicos. Quando eles viram assim, essa aproximação, sei lá, pareceu assim algo... O presidente é nosso. Nosso. E a gente foi... Tá, assim, mas você não acha que, diante do que eu acabei de demonstrar, a gente não corre o risco de, às vezes, viabilizar uma religião civil? Onde um homem tomou uma posição... Beleza, nós entendemos a posição dele, entendemos a dinâmica da soberania de Deus, mas entendemos também o quanto a soberania de Deus ela não está denunciando um despreparo, ela está denunciando idolatria. Sim. O problema da igreja não é despreparo, é negligência. A gente precisa ser honesto. A gente precisa ser honesto. Enquanto a gente estiver medindo palavras para tratar a igreja, nós somos pastores, pô. Sabe como é que Paulo trata Gálatas? Vocês se tornaram imbecis? Nesse texto aqui, esse aqui é a Tébia, pode ler aqui no texto em Gálatas. Vocês ficaram imbecis? Vocês trocaram a obra da cruz pelas obras da lei? E é claro, não estou aqui querendo agredir ninguém. Mas até quando a gente vai medir palavras para corrigir a igreja? Enquanto nós não assumirmos esse conflito como responsabilidade da igreja, nós estamos falando que nós vamos ter um candidato no púlpito. Mas a gente não prepara a igreja para pensar. Aí você reclamou, por que os bons não estão lá do lado do presidente? Porque, de fato, a igreja não tem se preocupado em preparar homens para corresponder à sua vocação, não só no púlpito. Quando a gente fala de vocação, a gente tem que falar de vocação com tudo que esse pacote representa. É a ausência nas esferas da sociedade. Né? Onde isso começa? A igreja se ausentou do papel de educadora. Educação na igreja não pode ser só a escola dominical. Em toda a história da igreja, mas principalmente entre catolicismo romano e igreja reformada, quem se encarregou da educação das pessoas? A igreja. Quem criou as primeiras escolas públicas? A igreja reformada. Quem criou as primeiras faculdades? A igreja reformada. O que aconteceu? A gente simplesmente entregou isso ao Estado e a igreja se tornou um lugar onde o intelectualismo é banalizado, onde existe uma cultura anti-intelectualista. A gente sabe que a gente sofreu durante muitos anos, onde a gente queria que alguém que botasse a gente para pensar, pô. E a gente cometeu muitos erros em função disso, inclusive. Mas o quanto hoje um pastor entende que ele precisa ser formado em teologia, que ele não pode subir no monte e descer pastor, pô. Um advogado não tem que fazer faculdade? Por que a função de pastor é banalizada? Porque todo mundo banaliza. Porque o cara vira pastor por conta de uma profetada. Não, a gente precisa de homens que pensam. De homens que pensam teologicamente. Não de homens que pensam em teologia. Saber um corpo de doutrina apenas não forma um teólogo. A gente precisa, quando a gente fala de economia, a gente está falando de teologia. Quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de teologia. Quando a gente fala de política, a gente está falando de ideologia. Porque tudo isso acaba se tornando, quando não se tem um pensamento teológico adequado, todas essas dinâmicas acabam se tornando escatologias alternativas. Então, a gente está criando, às vezes, uma igreja que diz que crê em Jesus, que diz que crê no Evangelho, que diz ter uma cosmovisão cristã, mas todas as suas expectativas são paganizadas. Ela crê num desfecho não bíblico, né? Assim, você vai falando e eu vou aqui viajando, né? De levar o século XXI pro século I, da raiz da igreja. Imagina aqueles homens tão escatologicamente vivos. Maranata era para mês que vem, né? Alguns pararam até de trabalhar nessa grande expectativa que o Senhor voltaria rapidamente. E olha, vamos, né, apoiar Nero, vamos apoiar Pôncio Pilatos. A igreja precisa ser salva moralmente. A gente precisa preservar a liberdade da igreja. A pauta da família tradicional precisa ser defendida por Nero. O Pôncio Pilatos liberou a emenda para a Marcha para Jesus. Ou a cruzada de cura foi Herodes que mandou, sabe? Tipo assim, faz sentido? Em contraposição a isso, você tem uma carta de Diogneto.
que mostra o estilo de vida cristã no ano 120, num padrão de vida moral que colocava a sociedade grega e romana em xeque. O registro de um pagão acerca do que era a vida dos cristãos. Mas sabe o que é mais doido? A gente está falando da criação desse ministro do Evangelho. Do jeito que está, o que a sociedade define como igreja? A questão Porque, é se por a exemplo, igreja sabe o que ela é. Aí tá lá o rei, né? Tá lá a autoridade. Se o cara sério recuar, como não há socialmente também mais, por causa do evangelicalismo, do neopentecostalismo, a definição teológica do que é a igreja, o sério sai, tem 1000 palhaços para entrar. E assim, ó, e dá um testemunho social do que não é a igreja. Então, do tipo assim, ó, sei lá, vamos falar novamente do nosso presidente. Para ele, tanto faz, Frank Ferreira, Edir Macedo, Augusto Nicodemos e Valdemiro Santiago, tudo a e mesma qualquer um coisa de nós pra ele. é tudo a mesma coisa, parâmetro. sabe? Então, assim, ó, a luta desses homens sérios é justamente, cara, entrar na arena para, assim, ó, produzir, deixar visível ao país que talvez aquilo que o país conheça sobre a igreja não é a igreja de Jesus, não é. Eu acho que talvez não faça diferença para o presidente, porque o que predomina é a caricatura, cara. A caricatura é predominante. Por que os homens sérios não estão lá? Primeiro, a gente tem que lembrar de uma coisa, assim, sem querer menosprezar qualquer outra tradição, mas assim como a gente passa por esse processo, né? De 10 anos para cá é que a tradição reformada ganhou alguma evidência, mas ela é mínima. Pergunta, eu não sei vocês, mas pergunta para qualquer menino que foi criado no Evangelho, em determinadas congregações, se ele sabe sobre a história da igreja. Não existe. Pergunta. Sabe por que a gente tem uma igreja que se volta tão facilmente para a esquerda? Porque os heróis da igreja não são tratados. Fala-se de Jesus como se Jesus fosse tipo assim, um super-herói, tipo o Superman. E tudo que se manifestou na vida da igreja historicamente, isso não é tratado. Lembra como é que a gente conheceu os heróis da igreja? Na nossa época tinha internet como tem hoje? Pra gente conseguir um livro, você lembra como é que era? Você lembra quando você começou a vender livro, como era difícil conseguir livros bons para vender, para ler? Hoje a gente tem internet, mano. Mas hoje é que há uma projeção de uma cosmovisão de fato reformada, protestante, histórica, relevante. Nem chega a ser tão relevante, porque se a gente for falar num desenvolvimento de um protestantismo histórico, não vou nem falar de igreja reformada, né, mas de protestantismo histórico, ele ainda é mínimo. Então eu vou rasgar o verbo, você me permite? Tem uma desgraça chamada neopentecostalismo, velho. Ele precisa ser arrancado das nossas igrejas. Isso é uma mácula. Porque basta você pensar na cultura econômica, como você acabou de definir essa cultura maculada pela marginalidade, a cultura neopentecostal é só o retrato disso. Ela é só o retrato disso. Tudo que ela trata é de idolatria ao dinheiro, de idolatria ao poder. A cultura coaching, que se tornou ainda pior e mais grave dela, que só fomenta a cobiça humana, é o que alimenta esse curral. E que alimenta homens corruptos e que leva homens corruptos lá para o Palácio do Planalto. E corrompem o que ainda pode haver de positivo ali. Porque sabe o que eles estão falando lá? Eles estão lá falando em nome de Deus. E até, pastor, pegando um gancho aí, o exemplo de homem de Deus para o nosso contexto hoje mudou. Porque o contexto atual, e eu falo como um pastor da nova geração, né? Por exemplo, eu sou ordenado tem 4 anos. Então, o contexto que a gente aprendeu é o cara que está nas conferências, né? Que a gente vem que tenta demonstrar, é o cara que tem o fly cheio de agenda dentro do Instagram. E aí o que acontece? Vai apagando esses exemplos históricos que deveriam ser vivos, né? Vivos. A grande questão, filho, é que, tipo assim, para você é novo no ministério, então eu vou te falar, o pastor é o pedagogo da igreja. O pastor não é o alvo do holofote. Sim. Sou pastor há 10 anos, você não me conhece. Talvez você esteja me vendo pela primeira vez. Sim. Mas porque eu entendi que, para mim fazer meu trabalho bem feito,
Eu não posso simplesmente ser um homem show. Sim. Não, eu só tô querendo fazer a apresentação eu estou querendo dizer que um homem dia. de Deus não possa ter uma projeção midiática, já que Deus tenha isso para ele. Tem esse cara que... Tem homens que a gente citou aqui, inclusive, que tem uma produção intelectual contundente. E precisa, né, de um comunicador nessas redes. Agora, se nós, que estamos por trás de toda essa gama de aspectos midiáticos, se nós não estivermos olhando para ele e falar, vou dar continuidade ao que esse cara está fazendo. Aqui. Tem que haver... Será que tudo é em função da mídia? Eu creio, é claro, que assim como a mídia, assim como a imprensa estava para Lutero, a mídia está para nós. Eu não tenho essa habilidade, infelizmente. Nem tenho esse recurso. Mas uma coisa eu creio. Será que nós somos os pedagogos que nós deveríamos ser? O que nós estamos ensinando na nossa igreja? A gente está ensinando a igreja a pensar que ela tem uma missão política? Não em função de um candidato que apareceu aí nos últimos, 8 anos. Não, mas que ela precisa pensar política para a glória de Deus, que ela tem que viver uma vida para a glória de Deus, que ela precisa pensar, ela precisa amar Deus com a sua mente. Ou a gente está ensinando eles a ter sorte? Ou a gente está ensinando eles mística? A mística no cristianismo. Vocês estão olhando para um homem que crê no Espírito Santo, embora eu não seja pentecostal. Mas quem está aqui diante de vocês é um ex-presidiário fruto da ação do Espírito Santo. Me converti na cadeia, Deus me converteu lá. Eu conheci esse cara 6 meses depois de convertido. Eu sei o que é a ação do Espírito Santo. Agora, a ação do Espírito Santo, sem que a igreja cumpra o seu papel, limita muito o que o Espírito Santo pode fazer. Porque é uma coisa que a igreja precisa entender. A ação do Espírito Santo afeta o nosso intelecto. A gente não pode dicotomizar isso. Sim. A gente precisa de homem. Se Paulo está falando da expansão da mente, quer dizer, mano, que isso afetou diretamente a nossa capacidade de pensar. E a gente não trata isso com a igreja. Alguns pastores têm medo que a igreja pense. Porque ele sabe que o dia que a igreja pensar... Sabe por que não falam da história da igreja? Porque o dia que o cara acreditar que o evangelho não é sobre sorte, o reino rui, meu irmão. A casa cai. O império já era. O dia que ele descobrir que tem um Martinho Lutero, um Calvino, um Abraham Kuyper, um Chesterton, aí ele vai ter que dar conta do que ele não ensinou. Agora, como é que a gente quer que uma igreja olhe para o atual contexto, um jovem evangélico, olhe para o atual contexto político e chegue a uma conclusão madura só porque tem um Bolsonaro? É isso que a gente mesmo está acreditando. O meu medo não é o Bolsonaro ser candidato. Eu acho que, como eu já disse, apesar de não ter toda essa simpatia por ele, acredito no papel dele histórico e profético, no sentido de que a nação hoje precisa de um cara como ele mesmo. Agora, a grande questão é a igreja olha para eles sem abrir mão do seu senso crítico? Pronto, definiu. Sem seu senso evangelical de avaliação, sem um panorama de ética cristã para falar, epa, peraí. É uma conversa que a gente teve aqui da última vez que a gente se encontrou. A gente está pensando, a gente sabe o que é conservadorismo mesmo? Ou a gente olhou lá no Aurélio e... Não, se tem uma característica ímpar do conservadorismo, é o seu ceticismo em relação aos políticos. É a sua, digamos assim, eu estou de segunda com esses caras. Agora, e quando a gente, como cristãos, o que a gente está chamando de conservadorismo? Um conservadorismo meramente moral? Aí, eu não sei se você tem visto esse fenômeno. Tem um retorno de muitos protestantes, das mais distintas tradições, para a Igreja Católica Romana, por conta do discurso do Olavo de Carvalho. Que é um símbolo do catolicismo agora, é quase um santo. Mas ninguém para avaliar que ele tem ligação lá com a sociedade gnóstica. Propuseram até. Né? Beatificação dele. Olha só que ridículo. Santo da boca suja. Aí o cara vai criticar a reforma. Ele vai criticar a reforma. A teologia dele é um lixo mesmo, né? Porque qual é o papel da reforma? De fato conservar. Porque aquilo que a Igreja Católica Romana se tornou incapaz de fazer, os reformados fizeram. Talvez não como deveriam. Há muitas brechas na reforma, a gente tem que admitir, né? Mas quem propõe voltar à doutrina dos apóstolos? Isso é conservadorismo. Esse é o conservadorismo cristão, onde a ética cristã é a plataforma básica para se pensar filosofia e política. Mas é isso que a gente está ensinando na igreja?
uma coisa que é importante a gente pensar. Pensar teologicamente, pensar religião é mais do que pensar sobre a nossa vida devocional. A vida devocional, ela constrói a nossa maneira de pensar. Ela adapta a nossa vida de pensar. Mas o que está sendo produzido a partir daí? Eu acreditar em sorte? Eu transformar o evangelho num amuleto? O que a gente tem pensado de fato como igreja? Você acredita que o cristianismo é um sistema filosófico? Sim. Mas é isso que a gente está ensinando para as pessoas? Ou tem o cristianismo um sistema filosófico chamado conservadorismo para aí as pessoas enxergarem a Bíblia com a lupa do conservadorismo? Assim, deixa eu soltar daí para a experiência deles. Nessa brecha que existe de ensino, vocês já conseguiram enxergar que nós estamos mantendo o que foi salvo e não estamos batizando mais? E nesse fenômeno church, preto, LED, olha, aquela igreja é grande, mas ela não é grande coisa nenhuma, porque os insatisfeitos migraram das igrejas brancas para as igrejas pretas e não há mais batismo, não há mais evangelismo, não há mais o ID, não há mais evangelização, não há mais. Aí eu fiz um podcast com os caras do rap aqui, eu quase caí da cadeira, porque eu falei, meu Deus, eu sou um desses, eu sou réu. Falou bem assim, o humano sumiu das igrejas. Cara, eu segurei assim, caramba, para a igreja atual, Jesus morreu entre 2 empresários. Eu bati assim na mesa, meu Deus! Sumiu, o problema sumiu. Hoje a gente é um iate recrutando pessoas bem-sucedidas. A gente já não é mais um problema. A gente já não é mais uma arca. Entende? Porque a gente não quer mais. A igreja ficou gourmet e ela não quer mais lidar com fedor. Por isso é um iate. Bonitinho, limpinho, onde a gente pega os melhores, né? Chama de a plataforma apostólica e por aí vai. E o que eu quero perguntar, se na experiência de vocês, na igreja que vocês cooperam, já viram esse efeito de que a gente guarda o que já foi salvo, mas a gente está salvando menos e a gente está sofrendo pra caramba porque a falta do ensino teológico está fazendo os nossos filhos pularem o muro. E aí, Elton? Olha, enfim, com toda essa... Eu acho que a política atualmente tomou a bola da vez, né? Até conversando com os jovens, a pessoa fica assim, não, política. Uma das coisas que eu mais percebi é que os jovens hoje, eles pararam a vida devocional. Não existe mais vida devocional. A primeira coisa que o jovem hoje tem, que ele faz de manhã quando ele acorda, é pegar o celular. Então ele pega o celular, já olha o WhatsApp, ele vê as mensagens que ele recebeu ali de madrugada, já olha o TikTok. Então assim, ele está conectado com tudo, menos com Deus, menos com a palavra de Deus. Então assim, hoje eu estou nos cultos ministrando, você fecha o olho, vamos orar e tal, e você abre o olho que você está orando e as pessoas não estão orando mais, os jovens não oram mais, eles não leem mais a Bíblia. Se você vira pro jovem e pergunta, me fala um versículo decorado, o que foi falado no culto, o que foi pregado no culto, me fala um ponto da mensagem, eles não sabem. Então assim, uma das coisas que eu mais tenho percebido é que há um abismo, na verdade, muito grande, teológico, porque o púlpito ele fala, mas ele não ensina, ele não está ali educando, não está no dia a dia. Então, eu acho que falta mais uma educação do dia a dia, do nosso pastoreio de líderes que pregam em conferência. Pode falar. Pode falar. Esse é o problema. Começa no púlpito. Sim. O púlpito é um lugar de ensino. Reflete a O púlpito não é lugar de falar que você é o centro da vontade de Jesus. Não é lugar de fazer gente chorar. O púlpito tem que gerar consciência do evangelho, cara. Mas ensinar as pessoas a viver o dia a dia. Uma das coisas que eu sempre falo, até estava conversando numa nova escola de líderes que a gente começou esse fim de semana. Uma mulher virou para mim e falou assim, eu amo te ouvir pregar. Eu falei, mas por quê? Porque você fala do cotidiano, do dia a dia. Eu acho que o dia a dia é o mais importante. Porque há esse abismo gigantesco de só ter gente aqui dentro, mas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o Espírito Santo, que não conhecem o dom do Espírito, que não conhecem
a intimidade com Deus, que não sabe o que é Mateus 6,6, ali orar de verdade. Ali. Hoje você pede para um jovem, vamos orar? Sentar com o cara, vamos orar 1 hora aqui. O cara ora 5 minutos, ele não consegue orar mais. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Você vai falar com Deus, que você conhece Deus a palavra. Então, se ele não conhece a palavra, então ele já não sabe orar. Então, não só o púlpito, mas eu acho que ensinar o dia a dia. Você tá com ele no dia a dia ali, você mostrar para ele como é que você vai orar. Como é que você vai construir uma vida de intimidade com Deus? Porque a igreja se ausenta de algumas esferas da sociedade? Porque a igreja não tem conteúdo para isso. O que eu vou chegar? Por exemplo, Billy Graham foi um grande homem, por quê? Porque ele tinha poder e autoridade na palavra de Deus. Então, onde ele chegava, ele era uma autoridade na palavra de Deus. Então, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, por isso que ele era uma referência na política, em qualquer esfera da sociedade, porque ele era uma referência na palavra de Deus. Então, a gente precisa... Porque o povo parece falta de conhecimento? Por falta de ensino. Então, a gente precisa... Literalmente, eu acho que... Essa coisa de a gente ter medo deles pularem o muro, de sair, ir para fora, e se afastar da presença de Deus, é justamente porque a gente parou de ensinar essa nova geração a amar Jesus, a amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Então, assim, eles amam em parte, mas não amam de todo mesmo, realmente. Então, acho que isso que eu enfrento com a galera que eu trabalho. Eu vejo isso, que há esse abismo, né, de você... Cara, os caras amam em partes, mas estão rodeados de paixões que eles ficam... É assim, é como se Jesus fosse um pão aqui e tem aqui um McDonald's, não sabe, você vai ali comendo um pouquinho, mas Jesus mas não é o alimento principal. Então, eu acho que a gente tá faltando isso. Eu acho que até pelo fato essa coisa da conferência, do evento, que alimenta, mas não sustenta, né? Ele te dá ali enche a sua barriga por um momento, mas a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a semana. Então, eu acho que está faltando a gente resgatar isso. Por exemplo, escola dominical é uma coisa que as pessoas não fazem mais hoje em dia. Escola dominical não tem mais. Poucas igrejas, assim, tem o culto de domingo e agora sentar e ensinar a Bíblia, realmente. Você conversar, abrir a palavra. Hoje tem um data show. Eu sempre brinco nisso. Eu falo assim, não olha pro data show que tá atrás de mim. Abre a sua Bíblia aí. Mas as pessoas não levaram a Bíblia mais pra igreja. As pessoas não levam mais a Bíblia pra igreja. Porque tem um data show. E quem leva fica aqui assim, quando o data show tá sentado, beleza. O negócio é quando você vê a pessoa com o celular na mão, aí você fala a passagem lá, aí você tem a impressão de que ela tá lendo a Bíblia, né? Sim. Só que ela esquece que a gente conhece a cor do WhatsApp. Sim, a gente sabe. E você vê o reflexo na lente do óculos dela. Né? Aí você fala, você não tá lendo a Bíblia. Cara. As pessoas não sabem abrir a Bíblia mais. Então, assim, eu acho que... A gente está inchado de pessoas que estão, mas na verdade não são, estão, mas não estão, de verdade. Eu fui um adolescente assim, com 16 anos, estava na igreja, mas não era um cristão de verdade, só frequentava porque os meus pais me levavam para a igreja, obrigado. Mas um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo num culto de jovens na igreja. Mas assim, tava ali e existia um abismo, até que alguém começou vamos aqui, vou te ensinar a orar, vem cá. Deixa eu te trazer para perto, aí se chama o quê? De discipulado. Eu acho que falta esse discipulado, ensinar como Richard Foster tem ali as disciplinas espirituais, isso novamente. Porque a igreja que não entende de política é uma igreja que não entende sobre oração, que não entende sobre leitura da palavra, que não medita na palavra, que não está ali mergulhado realmente nas disciplinas espirituais. Então eu acho que falta isso, voltar a isso, ao cotidiano, dia a dia. Você pergunta a pessoa, fala para mim qual a diferença de jejum e propósito. A pessoa acha que ela tirar a Coca-Cola 1 semana, ela está fazendo um jejum, mas na verdade está fazendo um propósito. O que é o jejum? É se abster do alimento realmente. A pessoa não sabe fazer um jejum. Não sabe como passar tempo na presença de Deus. Então, eu acho que por isso a gente tem medo de... Eu tenho um menino de 3 anos e meio. Então, tudo que eu vivo hoje, eu vivo em prol do meu filho, porque eu sei que é a geração dele que vai estar lá na frente. Então, o que eu faço hoje não tem a ver comigo. Tem a ver com os adolescentes que vão ser pastores da geração do Noah, daqui a anos. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar a pensar nessas coisas básicas e essenciais do Evangelho, que é caminhar no dia a dia com Deus, pensar em Deus, viver com Deus, amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Acho que a gente precisa resgatar essas essências que... Eu acho que o abismo vai ser diminuído com certeza. Pegando o gancho aí, eu preguei ontem no Rio de Janeiro e parte da mensagem eu norteei o seguinte raciocínio: não há mais um destino para a teologia evangélica na pós-modernidade. E se há teologia, não há um fim. Porque fazemos e cremos no que cremos. Então eu dei o exemplo. Meus primeiros pastores me pegavam no raciocínio do propósito.
Deus tem uma vontade para a tua vida. Se tu não ora, se tu não jejua, se tu não conhece a palavra, tu nunca vai chegar a esse lugar. E isso dava um medo, dava um desespero, assim, ó. Sei lá, eu me rebelava, sabe, contra a liderança. Ele, ó, não gritava, só ia na base. Você tem um chamado. Se é assim que você se comporta, você nunca vai chegar até ele. E isso já reorganizava a estrutura de raciocínio e você voltava para a posição. Hoje não. E onde eu peguei, assim, ó, os irmãos ontem preguei 1h20, 1h30, 40 minutos os irmãos ficaram me resistindo na igreja que eu preguei no Rio. Por quê? Eu falei assim, ó, aí eu citei novamente Pablo Marçal, né? Eu falei, nossa, toda vez eu prometo não voltar no nome desse cara. Mas assim, ó, esse cara é o falso profeta, como castigo de Deus ao falso cristão. Ele pegou o limbo dos cristãos que congregam e não amadurecem, os bebês monstros, sabe? Tem 20 anos com corpo de bebê e cabeça de adulto. Uma aberração, uma anomalia. Ele aproveitou a sua imaturidade, e eu falei na primeira pessoa, a sua imaturidade. Você tem 10 anos de fé, 20, você não cresceu em conhecimento bíblico e teológico, você não santificou, seu casamento não expressa a glória de Deus. Então vem um falso profeta como Pablo Marçal, aproveita a sua infantilidade, pega um pouco de Bíblia e um monte de Satanás, cria uma tese e promete destravar você e cobra de você 10 mil reais. E o cara se tornou multimilionário por causa da sua estupidez, por causa da sua ignorância bíblica. Aí o pessoal... Tinha alguns que era fã dele lá. 70, bati o olho assim, ó. 70% de vocês estão sem Bíblia. Mais de 70% da igreja ontem não estava com a Bíblia, mano. Aí eu falei, por quê? Porque você não se importa mais. Salvação, eternidade, glória de Deus, seu pecado, sua rebelião. Se você vai morrer a segunda morte, você não está nem aí. Você fala assim, ó, eu vou pro culto para ter sorte. Eu vou para uma palestra. Aí eu falei bem assim, ó, motivacional onde eu quero que a minha vida dê certo. É culto. Eu falei bem assim, gente, olha a etimologia da palavra, é culto. Se você não gostou, o problema é seu. Se a música não te agradou, o problema é seu. É culto, a liturgia é para Jeová. É para Deus, não é sobre você. Mas olha só, o povo lá, ali, ó, vamos abrir a Bíblia. E quando eu olhei, ó, 1, 2, 3. Aí eu falei, o máximo um com celular, querendo engambelar. Mas eu falei bem assim, e se a bateria acabar? Acabou a palavra de Deus, né? Por isso, cara, que tipo assim, ó, vamos pensar numa coisa aqui, ó. 3 coisas. Ortodoxia, a doutrina correta. Ortopatia, o sentimento correto. Ortopraxia, a prática correta. Aí a gente vive numa igreja, quando você fala o termo ortodoxia, ela vomita. Sim. Não, para que esse negócio de tradição? Ué, o que nos trouxe até aqui? Beleza, a gente precisa tomar muito cuidado com a tradição. Mas ela é essencial. Pastor, só pegando um gancho e até falando aquilo que o pastor Anderson perguntou, que foi isso aqui, por que a gente não batiza? Né? Não batiza mais. E eu lembrei de uma frase de um amigo meu missionário que ele falava bem assim, ó, igreja cresce debaixo d'água. Igreja cresce debaixo d'água. Chegou, engasguei aqui. Ou seja, a igreja não cresce não é enquanto você tem no culto. Mas eu posso também pegar a sua... Sim. Qual o grande problema nessa analogia que você acabou de apresentar? Você lembra, há uns 6 anos atrás, um prédio que era em São Paulo? Que era a antiga sede do INSS, que até tem a cena do cara caindo junto com o prédio pegou fogo. Não. A frente do prédio era toda de vidro. Não. O que aconteceu com esse prédio? O prédio foi abandonado, o movimento sem teto ocupou o prédio, começaram a jogar lixo no vão do elevador, mas tem uma coisa, e não foi o fogo o principal problema do prédio. Qual foi o principal problema? Mexeram na base, mano. Começaram a derrubar a parede para caber mais gente. E é isso que a igreja tem feito. É isso, é. A igreja não é lugar de ter muita gente. Como bom calvinista, o lugar da igreja é para ter eleitos.
o nosso papel evangelical, a pregação do evangelho, o anúncio da verdade, vamos pregar. O nosso negócio é pregar. Agora, o negócio da igreja não é ter mais gente. Então, a gente se tornou um tipo de vassalo de um mercado da fé E quando eu falo que de crescimento, anula o crescimento real da igreja, e cara. quando eu falo de crescimento, quando eu falo esse crescimento debaixo d'água, é crescimento de gente que está se convertendo. Então, eu sou assembleano. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou assembleano. Então, eu faço crítica entre os assembleanos agora e vamos colocar os raízes ali. Tinha uma galera que era feia esteticamente falando. Mas a galera... Quem sou esse cara, rapaz? Você tá doido? Mas era uma galera que, por exemplo, no domingo, antes do culto, tava lá chamando o não evangélico para ir pro culto. Era o cara que tava na praça e tava taxado como doido, mas o cara que tava pregando pro não convertido. E aí, ao longo do tempo, a gente foi ganhando uma estética mais favorável. Mais pós-moderna. Mais contemporânea. E o que acontece? A gente deixou de batizar. Eu faço isso porque, por exemplo, minha igreja é uma denominação que tem 50 igrejas. Quando você vai ver o batismo, eu tô fazendo uma crítica da onde eu estou. É raquítico. Não dá nenhum por igreja. Então, como a gente pode estar avaliando o crescimento da igreja? Porque a Bíblia fala que quem dá o crescimento é o Senhor. Agora, faz uma análise sobre igrejas que têm um discurso do sucesso financeiro, faça uma análise nessas igrejas que você vai se assustar, porque essa realidade de batismo é em massa. Mas por quê? Porque o que está sendo pregado não é o que os assembleanos pregaram durante os 110 anos de história deles. O que esses caras estão pregando? Você é o centro da vontade de Jesus. Sim, sim. Você vai ter sorte. As coisas vão ser mais fáceis para você a partir de agora. A vida vai se tornar assim um mar de rosas. Não, mas sim, Né? mas a gente nem está contabilizando a mentira. Sim. A gente está entrando aqui na linha do raciocínio dos remanescentes. Dos remanescentes. Então, quando a gente faz essa comparação, poxa, do que a gente foi há 40 anos atrás, que a gente era até ridicularizado, né? Pô, não podia usar calça. Mas essa galera tava fazendo uma coisa que a galera que hoje tá de Vans e calça jeans deixou de fazer. Eu falei ontem, E aí cara. a gente vê o resgate em algumas pessoas ali, né? Vamos lá, a gente tem, por exemplo, nesse contexto contemporâneo, tem um João Paulo, né? Que voltou pra rua. Tem uma galera aí que, né? Quer fazer. E aí a gente fala, e aí, qual é a avaliação que a gente vai fazer de tudo isso? Né? Aí a gente cai no esquecimento, né? Da história da igreja. E aí a gente fica com esse padrão que você fala, né? Do youtuber, do cara que tá na mídia. E aí? Então a gente tem que pensar em tudo isso e criar, porque também não adianta a gente só fazer diagnóstico, né? Às vezes, nosso grande problema é fazer diagnóstico e não apontar uma solução. Colocar na mesa e vamos solucionar. Eu tive até uma conversa com o Anderson um tempo atrás, não foi? Que a gente teve. Um ano atrás, mais ou menos. O que a gente vai fazer? Tá. A galera sabe que se masturbar é pecado. O cara tá na pornografia, você tá batendo na pornografia. Mas começa onde isso daí? Começa na adolescência. Tem um medo aqui. Bom você ter falado sobre isso. Porque Entendi. vamos pensar só. Uma coisa que você falou sobre escola dominical, né? É claro que a escola dominical tem um papel fundamental, historicamente, enfim. Mas vamos pensar uma coisa. Você é pai? Sou pai. Você é pai? Sim. Também. Então vamos pensar aqui. Será que nós estamos ensinando os pais a, antes da escola dominical, nós temos um culto em casa? Não adianta escola dominical, se em casa essa criança, cara, ela não está entendendo, tipo assim, cara, tem um momento importante da minha vida com meus pais, no qual, sem a plateia, a coisa está acontecendo. Você falou sobre vida devocional. Por que os jovens hoje não conseguem desenvolver uma vida devocional? Porque eles vão aprender isso na igreja. Eles não aprendem isso em casa. Pastor, só pegando um exemplo, uma vez fazendo um estudo sobre a Páscoa, por exemplo, de onde vem a origem da Páscoa? Era justamente reunir a família e falar... E contar a história. Contar a história. Falar da doutrina de Deus, falar dos feitos de Deus. E assim que a cultura foi tomando força... Mas aí é onde está a questão, o poder e o sentido da tradição. Como é que a tradição judaica é mantida? Tem lá o massate, quebra-se, faz o aficomã, que é o pão que se esconde enrolado num pano.
o pai esconde e a criança vai procurar. Quando a criança acha o pão e traz, ela vai perguntar: pai, por que nós comemos pão sem fermento no dia de hoje? E o pai vai contar a história. Qual é a história que a gente está contando para os nossos filhos? Justamente. Filho, olha só qual é a história que a gente tem que contar para os nossos filhos. Filho, você precisa estudar, porque você precisa ir bem ser alguém na vida, faculdade. Né? Você precisa ser alguém então na você vida. precisa ir para a igreja, porque senão as coisas não vai funcionar. Então, vamos tentar aqui uma arquitetura, tipo assim, quase que... É tipo uma macumba gospel, né? Você combina que a capacidade que a pessoa acredita que tem de manipular o coração de Deus é ele fazer o que ele não quer. É isso que as pessoas estão chamando de fé cristã. Sim. Né? E outra, vamos pensar aqui, qual é a nossa... Você queria que seu filho fosse pastor? De verdade, eu sonho que sim, mas o que eu faço como pai? E minha esposa, a gente trabalha muito isso, a gente oferece para ele várias claro, isso é uma questão de vocação. Para que ele desenvolva a vocação, para que Deus o seu nos desejo, chamou. Meu desejo... Deus deseja que seu filho... Eu não tenho filho homem. Eu tenho esse desejo. Eu tenho uma filha mulher... E, infelizmente, hoje, aos 24 anos, ela não é cristã. E essa é uma dor. Os caras sabem a dor que isso é para mim. Ele viu ela crescer. Né? E até pouco tempo ela era ombro a ombro comigo. E, infelizmente, o que aconteceu é inexplicável. Até hoje eu busco entender. Mas, enfim. Até me emocionei aqui, esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim. Você quer que seu filho seja pastor? Sim. Você quer que seu filho seja pastor? Eu não sei te responder. Pois é, esse é um sério problema. Tudo que eu queria hoje era um filho. Um filho que puder... Porque eu não sei se os caras que caminham comigo hoje, eu sou o mais velho de um presbitério, né? Se eu morrer hoje, eu não sei se eles vão dar continuidade com o mesmo coração de um filho. É claro que eu não estou aqui sugerindo uma igreja onde uma família predomina, tipo um feudo. Não é isso. Ele tem 4 filhos homens, pô. Ele sabe. Vem dizer que você não olha para os seus filhos. Você tem desejo que eles sejam pastores? Com certeza. Mas a gente está formando uma geração que entende a beleza do que a gente faz. Você sabe a dor, mano, de perder uma pessoa. Quando a gente se envolve com uma pessoa, ela é como se fosse um filho. Não é tipo uma amizade de boteco, não, pô. É um filho. É alguém que você dedicou tempo, você chorou, você orou. Você perdeu um filho? Não. Eu estou falando quando você perde um membro da igreja. Um pastor que perdeu essa dimensão, essa dimensão da relação com a igreja, dificilmente vai entender o que a gente está falando aqui. Mas a gente está formando nossos filhos para serem os próximos. A gente está falando assim, cara, aprende a mais o que seu pai faz. Entenda a beleza e a honradez disso que seu pai faz. Eu quero que você faça isso um dia. Você pode propor, se ele vai escolher ou não, se esse é o chamado dele ou não, se é isso que Deus tem para ele ou não, é outra coisa. Mas a gente fomenta isso na cultura da igreja. Tem uma, tipo assim, a gente percebe desde moleque, tem um negócio nesse moleque aqui. E outra coisa, pastor, só colocando uma adenda que você está falando, que é uma coisa que eu tenho refletido essa semana. Qual é o nosso grande desafio de hoje? Você está falando, a tocante a isso. De hoje. Hoje os jovens não querem ser mais ministros. Você pode pegar lá a sua juventude lá e falar assim, quem quer ser pastor aqui? Eu faço essa pergunta. Onde eu vou pregar, eu faço essa pergunta. Ninguém. Desesperador. Ninguém porque os grilos cantam assim, ó, em alta voz. Mas aí eu tenho uma reflexão. Por quê? Eu também tenho várias. E a questão é, para mim, posso estar equivocado e às vezes eu tenho que refletir mais. Mas a gente tem uma falta de modelo. Mais modelos. Tá, mas o que é o modelo? Sim. Essa conduta do homem bíblico, né? Pois é, mas essa é a questão. O homem bíblico não é atrativo. O que é atrativo? O pastor, tipo executivo. Qual foi? Você trouxe uma referência? Não, tudo bem, pastor. Não, mas é atrativo. A questão é que a gente... O verdadeiro pastor. Justamente. Né? A gente volta ao exemplo do prédio demolido. A gente quebrou as bases para botar gente. Aí eu te falo, porque assim, a gente tem exemplo, porque, vamos supor, eu tive homens que me inspiraram a ser ministros. Que eu olhei e falei assim, pô, eu quero ter o que esse cara tem. É aquilo que você está falando, pô, eu quero propor isso aqui para os meus filhos. E a gente tem até um exemplo bíblico, por exemplo, Eliseu, quando olha para Elias, fala assim, cara, eu quero ter o que você tem. Assim, um pouco mais, mas assim, nesse formato. E aí é uma reflexão que eu tenho tido. Caraca, e aí? Por que essa ausência?
A galera quer ser empresário, a galera quer ser milionário até os 30, a galera quer isso. Mas aí, por que? Até no meio cristão... Ou seja, a gente tem jovens cristãos com o mesmo tipo de ambição que o mundo. Sim. Porque a fé evangélica, na sua maioria, se tornou tipo assim, é a fé que você consegue as coisas. Sabe como é que é o nome disso? Feitiçaria. Paganismo. E olha só, aqui tá o pastor Jonathan aqui, e ele foi meu co-pastor. E eu propus na igreja onde eu era pastor... Deixa eu só corrigir, eu não estou querendo dizer que seja qualquer problema um crente ter posses. A questão não é essa. A questão é uma igreja fomentando um tipo de cultura que transforma o evangelho num tipo de tecnicismo espiritual. Onde você manipula o mundo espiritual a seu favor. Porque muitas pessoas pensam que fé evangélica é isso. Essa é a caricatura que, para o presidente, define a fé evangélica. E olha só, então eu propus na igreja onde eu era pastor a trabalhar com jovens ministros. Galera que quer pregar, quer ser pastor, um obreiro. Tinha uma juventude lá de 30 e poucos jovens. Eu falei assim, então vamos para um discipulado. Vou investir tempo em vocês. Agora, assim, de segunda a sexta, todo dia aqui, 5 horas da manhã na igreja. A pergunta é... Quem vai? Quem vai? E quando ia lá, irmão, eu fazia o feijão com arroz, que era um tempo de oração e uma leitura da palavra. Não inventava nada, não trazia um estudo. Era só mostrar uma vida, um estilo de vida. A galera não quer. É muito pesado para essa geração que não quer amadurecer. É muito pesado. Me parece muito pesado. Eu sou pastor de uma igreja de 50 pessoas. E eu acordo 5 horas da manhã, desde que eu me converti, para ler a Bíblia e orar. E eu decidi abrir isso para a igreja. Quantas pessoas você acha que tem? Eu sei, porque eu já fiz. Chuta aí quantas pessoas tem. Já fiz a experiência. 5. É isso aí. Acertou na lata. É desesperador. Mas é o tipo de pessoa que olha para o atual contexto histórico, olha para a própria vida e se pergunta: existe esperança? É claro que não tem esperança. Porque aquilo que precisava ser exercido, vivido, praticado, para que esperança verdadeira se tornasse possível, não se tornará possível. Então o problema não é a igreja. A gente está falando de você. E você está dizendo que é um pastor ortodoxo e tem 5 pessoas respondendo diretamente a isso. Mas essas pessoas são a igreja. Elas são uma expressão da igreja, desse desinteresse. É o zeitgeist, é o espírito do... Exatamente. Então independe da igreja. Independe da igreja. Assim, ó, Porque a gente ensinou muito, ao invés de ensinar a amar a Deus, assim, em todas as coisas, a gente ensinou o amor do jovem rico, né? Amar as coisas desse mundo ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu vejo isso na minha geração. Eu sempre pergunto, Senhor, o que eu vou fazer? Tipo, cara, quem vão ser os próximos pastores, os próximos líderes? O que você quer fazer da sua vida? Eu quero eu mesmo. Eu tô com 31 anos agora. Quando eu tava com 17 anos, enfim, eu tava ali para cursar publicidade e tal, aquela coisa toda. E orando em oração, o Espírito Santo me guiou, falou assim, larga tudo e vai fazer o seminário de teologia. Acabou. É isso. Cheguei no meu pai, moro na casa do meu pai, e falei, pai, ó, como é que eu falo pro meu pai, ó? Então, não vou trabalhar agora num momento assim, na área e tal, vou fazer teologia. Meu pai, pronto, vai morar na minha casa o resto da vida, vai ser um desempregado, um duro. E foi isso que meu pai falou pra mim. Então, eu fui pro seminário da Igreja de Deus, estudei, tinha um trabalho paralelo e trabalhava, enfim, fiz o seminário da Igreja de Deus. Hoje eu trabalho com fotografia, assim, passou muitos anos, tenho a profissão que eu quero, exerço o ofício de ministro na casa de Deus também, mas assim... eu abdiquei de uma parte da minha vida para poder buscar primeiro as coisas do reino de Deus. E assim, tenho uma família hoje, tivemos uma pandemia de 2 anos, trabalhando por conta própria, nunca faltou nada na minha casa. Eu acho que a gente precisa ensinar isso para essa nova geração, a voltar a depender totalmente de Deus. Entender que existe a provisão, que é aquilo que vem sobrenatural, mas também tem a providência, aquilo que Deus dá semente na mão. Então, assim, essa geração não entende isso. Eles só querem a semente, que é o tempo inteiro ter a semente na mão e tal. Não, então eu preciso ter uma segurança e tudo. Então, eu acho que essa nossa geração atual, eles não entendem isso. Entrar no rio e deixar o rio levar.
Então acho que a gente precisa voltar a pregar mais sobre fé, sabe? A ministrar mais sobre fé, a ensinar mais sobre fé, a voltar a acreditar no sobrenatural de Deus, que Deus pode usar um louco, tatuado, barbudo, para levantar um projeto em Samambaia e abençoar uma comunidade inteira, entendeu? Então a gente tem que começar a acreditar que Deus pode fazer isso novamente, e faz isso. É aquilo, né? Aquela história de Billy Graham de joelhos, as marcas dos joelhos de John Wesley, dizendo: Senhor, faz novamente aquilo que o Senhor fez na geração de John Wesley. Então eu acho que a gente precisa voltar a orar por isso novamente, né? Porque a seara é grande, poucos são trabalhadores, mas quem envia os trabalhadores é o próprio Deus. Então a gente tem que voltar a orar por isso, em vez de olhar para a falta, mas voltar a acreditar num Deus que responde às nossas orações, né? É o telefone de Deus, clama a mim, respondeste aí. Então a gente tem que voltar a clamar realmente. Essas coisas essenciais, o feijão com arroz. Se a gente voltar pro feijão com arroz e parar de... o básico bem feito, eu acho que as coisas vão voltar a se ajustar. Afinal, Jesus prometeu buscar uma noiva limpa, lavada. Então se ele prometeu, então essa noiva vai estar aqui pronta, lavada, remida no sangue e esperando a volta dele, né? Aí eu entro com as minhas teses. Temos que desistir do que dá certo. Assim, eu venci o luto, eu não faço questão. Não tem como a igreja perder o que o Senhor entregou a ela. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Eu sei que é um assunto difícil e intragável, né, falar sobre eleição, mas assim, ó, os do Senhor não se perde. O que a gente tem que fazer? Pregação fiel. Fé não é receber. Fé é pertencer, né? Preguei isso ontem, mais uma vez eu citei, quase todo sermão eu estou citando. Olha, vamos lá, do ser usado, né? Vou ser usado. Pastor Anderson foi um homem de Deus, um homem fiel, marido de uma só mulher a vida inteira. Jesus volta, não te quero, te condeno. Eu tenho que olhar para a majestade dele, sorrir, me ajoelhar e dizer: santo, justos e verdadeiros são os teus juízos. Quem não temerá o teu santo nome? E descer para o inferno chorando e rindo, velho. Fé não é receber, fé é pertencer. Fé é reconhecer quem Deus é, em seus atributos, sabe? Aí vamos lá, com a minha tese do esfriamento. São as profecias. Quando a gente fala profecia, nessa fé do receber, a gente está falando de coisa positiva, boa, o carro, a casa. Mas Jesus disse o quê? Olha, chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar culto a mim. Eu vejo isso muito claramente para mim, né? Esquerdismos e Islã são siameses escatológicos. O Islã é apostólico de maneira silenciosa. Quando esse dragão sair das sombras, a gente vai ver o tamanho dele e a barbárie que vai acontecer no mundo. Ao ponto que João diz: quem são aqueles que clamam por justiça? Os que foram decapitados pelo testemunho do Filho de Deus. Dá para linkar esse texto com um texto de Jesus. E um estudioso do povo islâmico diz a mim, né, não fui atrás dessa referência, que nas Sunas, que é o livro do profeta, né, não é o livro de Alá. Né? Alá inspira o Alcorão, e o profeta faz sua interpretação bíblica, né? E ele escreve as Sunas. Nas Sunas ele diz que o infiel precisa morrer, e aquele que afirmar que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Por isso que não é barbárie, por isso que eles não se chocam, é um ato de adoração. Infelizmente, há 22 anos, quando eu trabalhava ainda no estúdio, eu assisti uma decapitação. Passei tão mal, fui repreendido pelo Senhor de nunca mais assistir o sangue, né, alheio. E eu vi os 6 muçulmanos orarem, pegar uma faca, arrancar o pescoço do cara, o cara grunhir igual um porco, a cabeça do cara cair, e eles fazerem uma oração e um louvor a Alá. E isso vai acontecer, né? A gente fala de xiitas e sunitas, mas é unânime que o islâmico crê que o infiel tem que morrer. Então vai chegar um momento escatológico de barbárie mundial, para aqueles que não se renderem na força do braço, né? É isso que tem acontecido na Europa. Jesus disse isso vai acontecer, isso é uma profecia. Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria. Que igreja colheremos? Porque
A sociedade é resultado da igreja que está nela. E a igreja reage à sociedade na qual ela está. Então, o cidadão que não está crucificado com Cristo, ele traz o lixo da cidade para dentro da eclesia, que é um protesto político. Você foi falando, né, que a vontade de Deus é política, é justamente isso. A palavra eclésia era usada pelo imperador. Então Jesus está fazendo guerra mesmo, eu edifico a minha. Eu vou fazer o meu chamamento e o meu povo virá diante de mim, né? Que mundo vai existir, que igreja vai existir com um amor frio? E quando eu fazia a hermenêutica errada, como a maioria dos evangélicos fazem, o amor. Minha esposa foi minha teóloga. Está errado, hein? Sua hermenêutica está errada. Não é que o nosso amor ao próximo se esfriará. O amor a Deus e o amor à verdade. Se Deus morre... a diferença do primeiro amor. Se Deus morre na cultura, né? Eu gosto da perspectiva de Nietzsche, não por concordância, mas de onde ele está dizendo que Deus morre, e a parte B da reflexão é o corpo permanece insepulto, então ele está falando de sociologia. Não está falando de um encontro místico porque ele não sabe onde é o endereço do Senhor, né? Então, nessa perspectiva que vem desde o morrendo morrerás, né? Então, assim, ó, se a Imago Dei morre, o que não morreria? É só uma questão de tempo. Dessa agenda da morte se perpetuar e chegar ao ápice do esfriamento do amor. Quase todo, gente, passou de 90%. Então, assim, ó, nós como pastores precisamos ser realistas. A gente não pode buscar facilidades que dão certo para arrombar as paredes, para caber mais gente. Não, é a mensagem fiel. Aí vamos lá. Onde eu acho que a molecada não quer mais o presbitério? É a minha visão, é a cereja do meu bolo. Reflexivo, porque a molecada não tem mais pertencimento com a casa do Senhor. Substituímos diaconia por voluntários. Quase todas as igrejas. Voluntário faz o que quer, quando quer. Diácono é ministro, ministro é menor, escravo, mordomo, garçom. Não tem escolha. Então, assim, ó, na época do Zé Marcos, né, o diácono de bigode. Então, sabe, é o cara que ia atrás de você se você estivesse paquerando. É o cara que via, assim, ele tinha visão raio-x de você grudando chiclete embaixo. Então, aqueles 5 moleques atentados da igreja... Os pastores. Sim, porque a adrenalina deles de fugir do diácono... Meu Deus, o seu Zé veio atrás de mim. Ele soube que eu paquerei a fulana. Ao mesmo tempo que eles tiravam onda, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de vós... a informação foi passada. Existem guardiões. Existem guardiões. Ainda eu me converti num tempo que eu entro e sei. Bum, entrei. Aí é igual policial tático. Entendeu? Eu sei que eu não posso brincar na casa do Senhor. Hoje não. Hoje tem pastor na esbórnia. Hoje tem pastor no segundo, terceiro casamento. Hoje tem pastor criminoso sexual. Hoje tem de tudo. Pastor estelionatário, profeta do Pix. Minha esposa mostrou um vídeo essa semana. 3 pastores no monte. Fez um vídeo horroroso com uma nuvem de fumaça dizendo que era um anjo. Ridículo. Sabe? Do tipo assim, ó, o peso. Vamos lá, na minha tese. Tiramos o peso. Não é pesado mais ser crente. Aí assim, ó, para não ferir ninguém, politicamente correto, entrou na igreja. Tira diácono, bota voluntário. Imagina adequada, se o menino voluntário, o menino voluntário quer ser presbítero, cara, porque é justamente a pressão dessa hierarquia, né? Ou dessa escada, dessa progressão que gera temor, expectativa. E esses meninos mais problemáticos na infância e adolescência, que pintava e bordava nos retiros, vira pastor. Olha, o André Carolino hoje é da presbiteriana da Central, pô. E era um moleque barrigudo, sabe? E era um moleque atentado, bicho. Sabe? Pô, choramos junto, tipo,
foi fazer o Martin Bull, você fez, acho que já fez mestrado, já tá no doutorado, daqui a pouco... Passou, velho? Passei na sabatina, sabe? Aí o pai e a mãe olham dizendo, meu Deus, o meu filho que botava cocô no sapato do retiro. É isso. Porque você olha para a igreja e ela tem guardiões. Modelos, né? Modelos. Eu volto ao que você falou, modelos. E hoje modelos. Não. Voluntário. O showman, o cara que sobe no púlpito sem a Bíblia. Por exemplo, eu cantei a pedra lá do Brian Houston, da Hilson, mas eu já era o profeta do caos, ninguém quis me ouvir. Eu fiz a postagem, o pastor que começou os escândalos, o cara, calcinha apertada, os ovão do cara aparecendo, calcinha, nada contra estilo, né, velho? Pá, e, né, bonitão, gel, Justin Bieber e a camisa rasgada, gola V até o peito, imagina, aquele cara performático e eu postei assim, ó, vai dar ruim. Vai dar ruim porque, por exemplo, você tem um estilo cultural, glória a Deus, você faz isso. Porque, por exemplo, pra mim, onde eu virei a chave? Quando eu entendi que eu não era um pastor tatuado. Não existe pastor tatuado. Existe um pastor. É a mesma coisa, por exemplo, eu gosto, sou atirador desportivo. Uma nomenclatura, né? Sou atirador desportivo. Não existe pastor armamentista. Você tem um hobby, uma preferência, um gosto musical. Se Jesus achar que isso não colide com a sua rendição a ele, ok, vá-se embora. Agora, tipo, eu não posso ser um pastor armamentista, como eu não posso ser um pastor rock and roll, nem um pastor tatuado, eu sou só um pastor. E se a minha mensagem não conseguir alcançar a senhora e o cara tatuado, eu não sou um pastor. Porque, por exemplo, somos dessa época. Tudo que foi tribal desde o nosso encontro morreu. E o que prevalece é gueto. Não é a igreja como um todo, sabe? Porque, por exemplo, a Bola de Neve já não é mais, assim, já não é mais o impacto. É só uma igreja. Mas olha 25 anos atrás, meu Deus, a igreja da prancha, brum! Aí foi esse efeito. Hoje, os church tem um efeito que a bola teve há 25, 20 anos atrás. Passa 10 anos, a moda passa. A Bola de Neve hoje é o quê? Mais uma. É uma igreja. Sabe? Uma igreja de Deus, de homens sérios, que é uma igreja. Não tem nenhuma matéria mais dizendo, olha a igreja da prancha. É só uma igreja. Até sobre o Batista, assim, né? Que é, digamos assim, fora da curva, já não é mais, digamos assim, aquele impacto que foi na nossa época. Sim, né? Sim. Hein, pastor? Queria, assim, continuando nessa linha de raciocínio, por exemplo, a gente está falando de esfriamento e modelo, né? A gente vê um esfriamento, uma galera que não quer mais se engajar por uma ausência de inspiração, posso assim dizer. Não tem um modelo, alguém inspirar, alguém que provoca. E vou fazer aqui até uma pergunta que pode dividir em duas. O que acha que a gente precisa fazer? E segundo, o que vocês têm feito? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque vocês são mais velhos do que a gente aqui. Eu, por exemplo, tenho 29 anos, né? Talvez não seja muito mais velho, mas são mais antigos dentro do ofício. Né? 47, 41. Então, mais de 10 anos. Então, o que acontece? A pergunta é, o que a gente precisa fazer diante desse diagnóstico? E o que vocês têm feito para essa geração, essa futura geração, essa geração que está vindo? Quem responde primeiro? Eu respondo. Perceber o que você tem e entender que aquilo que você tem é só um ponto, só a fatia de uma torta. E você tem que ir atrás do escopo teológico do evangelho total. O que Lucas... o que está escrito por Lucas em Atos dos Apóstolos, né? Que é fala do apóstolo Paulo. Todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então, eu sou pastor de jovens. Não, vocês são pastores. Eu falava isso para um cara aqui de Brasília e ele teimava, sabe? O nicho dele era só isso. Eu falei, tu acha que tu vai ter 60 anos e vai ficar gritando em faculdade? Tu acha que o João Paulo vai ter 80 anos e vai estar naquela praça lá? Deixa eu falar um negócio pra você. Há 20 anos eu botava 200. Nós botávamos 200, 100 na rua.
E a gente entende o quê? Quando amadurece teologicamente, sou um pastor. Aí a gente vai para onde Deus quer, mas esse lugar não pode ficar vazio. Hoje tem um moleque que bota 10 vezes mais. Mas uma hora ele vai ter que entender que ele é um presbítero. Que aquele não é o lugar dele. Que aquele não é o lugar dele. Então assim, ó, qual é o meu conselho e o que a gente fez? Mesmo que a gente não tenha falado sobre isso, entendemos todo o conselho de Deus. Caramba, eu tenho isso, isso e isso. Eu tenho 3 características de 20. Eu tenho que ir atrás de 17. Senão eu empobreço e a minha mensagem é pobre e eu não levo ninguém à maturidade. Acabou. Então, assim, quando eu disse que eu não faço mais questão, a igreja não perde quem o Senhor entregou para ela. Né? Um dos pais da igreja disse que quem não tem a igreja por mãe não aceita Deus como um pai. Então, a igreja não salva, mas ela é o lugar dos salvos. Então, a igreja não perde o que é dela. Né? Porque é concedida pelo noivo. Né? Igual você falou, ela vai ser adornada e ataviada. Então, Deus não vai pegar por causa do ego de alguém e matar outro Cristo pelo o belezura ali. Entendeu? Ele não tem outro corpo, ele não tem outro Cristo, ele só tem um. E entregou esse Cristo para uma igreja, para uma noiva ser adornada, né? E não várias, não é poligamia, é uma só, é o povo dele, sabe? Eu faço questão hoje de ser fiel. O que fazer? Ser fiel e ir atrás do prejuízo. O que eu não tenho, que um presbítero aprovado precisa ter? É se debruçar nas Paulinas. Recentemente eu fiz uma série online e o pessoal não sabia essas cartas, cara. Assim, ó, todo mundo dizendo, você tá indo atrás dos... batendo em pastor. Eu falei, não, gente. Aí o Senhor me direcionou. Só abre as Paulinas e fala sobre os atributos. Atributos? Atributos pastorais. Vocês não sabem, não? Hã? Onde? 1 Coríntios... 1 Timóteo 3:1. Nunca leram. Meu Deus! Eu nem sabia que tinha muita gente, cara. É tão surreal a nossa... O heroísmo pedagógico do pastor. A gente tem que fazer questão disso. A gente, cara, isso aqui foi magnífico. A gente é o pedagogo desse povo. Sabe? Tem que ir atrás mesmo. Eu fiz uma pegadinha do malandro, cara. Qual a pegadinha do malandro? Peguei um texto de Isaías, peguei um texto de João Calvino, num livro sobre o pensamento social e econômico dele, e peguei um texto de Tiago e botei a foto de Karl Marx e postei no meu Instagram. O que vocês acham desse pensamento de Karl Marx? Pastores, velho, 5 pastores. Eu chorei e procurei esses pastores. Eu falei, cara, você é um pastor, velho. Você é um pregador do evangelho e você não sabe que isso aqui é um versículo bíblico, cara. Dolorido. Ai de vós, ricos, né? Tiago diz. Sua riqueza apodrecerá e testemunhará contra vós no dia do Senhor. Vocês fraudam o salário dos trabalhadores. E os caras achando que era Karl Marx. O texto de Isaías dizendo bem assim, ai daquele que adquirir terra sobre terra, propriedade em cima de propriedade, até se tornar o único dono da terra. Aí, assim, ó, pastor dizendo, maldito Karl Marx, vivia com a herança da esposa. Cara, eu chorei, procurei os irmãos. Assim, ó, de 90% não sabia, só 10%. Então, assim, ó, o que fazer? Ser fiel, não ir atrás de falsas teologias que vai inflar, que dá certo. Ser fiel à mensagem. Ah, meu Deus, se eu pegar pesado e o povo não vir, não tem como. Só vai vir quem o Senhor trouxer. Então, assim, ó, eu não faço questão de você ficar. Eu não faço questão de você vir. Porque, por exemplo, hoje eu tive uma reunião. Aí eu fui pregar no Rio, o cara falou, olha, eu acho que você errou batendo no Pablo Marçal, que você deu palanque pra ele. Quem não conhecia ele passou a conhecer por causa de você. Aí eu falei, eu não concordo. Hoje mesmo eu tomei um café e eu não sabia que um dos haters da época, o cara me abraçou chorando e disse assim, ó, eu te odiava, cara, você tocou no meu ídolo, aquele cara era meu Deus. Mas eu falei bem assim,
algo me magnetizou a você. 3 pregações eu já me rendi. Cara, eu devorei tudo. E eu abomino, repudio, nego hoje Pablo Marçal, tudo que ele representa para mim e tudo que ele ensinou. E eu falei isso num sermão na nossa igreja. Quando o eleito de Deus ouve, porque a nossa missão é o quê? Pregar. Quando o eleito de Deus ouve a pregação do evangelho, ele reage como um morto muito louco, velho. Ele tá, sabe, ele tá no colo do Pablo Marçal, dando dinheiro pro Pablo Marçal. Mas quando um arauto de Deus brada as escrituras, o eleito de Deus reage. Meu Deus! A escama cai. Ele se quebranta, ele se arrepende. Cara, o cara aleluiado, sabe? Eu falei, caramba, velho, tu era um pablete. Era, pastor, e glória a Deus pela internet. Glória a Deus, é isso. Porque se eu me preocupasse com essa opinião, olha, você foi lá e denunciou o falso profeta e agora tem crente conhecendo. Não é essa a preocupação. Porque o povo de Deus não se perde, gente, por favor. Ele pode momentaneamente cair, ele pode momentaneamente se afastar, mas o anzol está na boca dele, é ele e o Senhor. Quando o Senhor puxar ele, sabe, já era. E a nossa missão é o quê? Ser fiel. Se eu vou ter medo da reputação, o Pablo Marçal vai te processar, e daí? Sabe? Deixa ele me processar aqui e o Senhor com o olho pegando fogo na porta estreita esperando ele lá. É o que eu acho. Essa é uma pergunta, ela deveria ser mais, assim, o que nós não temos feito, né? Porque existem coisas que nós não deveríamos fazer. Eu acho que essa é a grande questão. Existem tantas fórmulas de crescimento de igreja, né? Tantas, como o pastor falou, tanta coisa que está dando certo. E eu acho que quanto mais a gente usar esse dito estrategismo, mais a igreja vai deixar de ser igreja. Eu acredito muito nessa dinâmica onde voltar plenamente para aquilo que as Escrituras dizem a partir da boca de Jesus. Os que me foram entregues, esses jamais serão tirados de mim. Então, a gente precisa pensar assim, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito é considerar, acima de tudo, essa fala de Jesus. A nossa gana por número, a nossa gana pelo que dá certo, ela é absolutamente pecaminosa. Ela é uma desgraça para a vida da igreja. A gente precisa, inclusive, deixar de querer de tocar em pontos críticos da fé, porque isso causa divisão. Deus é um Deus de distinções. Hegel acredita que ele é que comanda a fala entre tese e antítese, né? E tudo que ele propõe é uma reconciliação, é a síntese. Mas não é isso que o Evangelho está fazendo. Deus separa desde o começo a parte seca da parte molhada. Ele cria homem e mulher. Ele deixa claro que o culto que Caim oferece não é o culto que ele quer. Ele deixa claro que haverá uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos dos homens. E se a igreja não entender isso, ela vai continuar gerando um ambiente onde homens ímpios estão dentro da igreja, onde mulheres ímpias estão dentro da igreja, onde homens ímpios estão governando a igreja. Então, a palavra para a igreja hoje existe um fiel remanescente. E é esse fiel remanescente que Deus quer. Deixa eu falar uma coisa para você. A única coisa que interessa a Jesus na criação é a igreja. Ele não criou o sol e ficou assim, nossa, o sol. Não, ele criou o homem e fala assim, caramba, isso aqui é bom. O homem, isso que eu criei, isso que reflete a semelhança, isso é bom. Mas não é todos, infelizmente. A gana da igreja por todos é um grande problema. A gana da igreja tem que ser por aqueles que pertencem ao Senhor. É pela loucura da pregação. E se nós estivermos determinados a continuar a pregar a verdade, independente do preço que a gente pague, eu vou dizer para você, como eu falei, eu sou pastor há 10 anos. Se eu disser que eu nunca entrei numa crise, cara, eu estou falando a verdade, cara. Meu salário é R$2.000 há 10 anos, há 8 anos. Deus nunca deixou me faltar nada. Eu falo isso tranquilo.
Sabe por quê? Aquilo que me tirou da cadeia, cara. Aquilo que me tirou do ateísmo. Não tem preço. Aquilo que deu sentido e propósito para minha vida não tem preço. E eu não vou vender. Eu posso morrer à míngua. Se a gente falou sobre fé, o que é fé mesmo, cara? Sabe o que é fé? É Deus falar assim, você está com câncer, filho. Você falar assim, conhecendo o caráter do Deus que eu sirvo, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu confio no caráter do Deus que eu creio. Se Ele permitiu isso, é porque Ele tem um propósito com isso. Providência, você falou sobre providência. O que a Bíblia chama de providência? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive coisa ruim. Todas, né? Quando a igreja começa a entender esses aspectos da soberania de Deus, a gente está aqui conversando sobre várias questões. Você acha que Deus perdeu o controle? A gente sofre, a gente geme, mas Deus não perdeu o controle da igreja, não. Como o pastor falou, estará na igreja, cara, o que Ele quiser que esteja na igreja. Nossa cara é pregar. Agora, o que a gente está disposto a pregar? Ele não enganou ninguém, vai custar tudo, velho. O discipulado tem um custo. E Ele disse que ia custar tudo. A gente quer medir o que vai custar. Não, Deus, isso aqui não. Dessa maneira não. Assim Agir não. com reserva, Me né? deixa uma groja pra mim aí, Deus. Pô, dá uma estia aí, velho. Mas não é assim. A gente não é discípulo de Jesus? Olha o que Ele disse, ó. Entre vocês é diferente. Para vocês não tem aplauso, não tem aprovação. Às vezes, o que a gente quer, na verdade, é que a igreja é relevante. Existe uma desgraça maior, uma expectativa maior. Porque o que a gente está chamando de igreja relevante não é uma igreja que confronte esse aspecto teológico que eu mencionei no começo, onde eu penso a igreja como um artefato na mão de Deus para, de maneira contundente, contestar o mundo. A gente está fazendo o que Hegel propõe. A gente quer uma síntese, a gente quer uma reconciliação. Mas sabe o que Deus diz? Ele é inimigo do mundo, mano. Deus não está buscando o mundo. Jesus, sabe o que Jesus fala em João 17? Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por vocês. É isso que a gente precisa considerar. O mundo não vai se tornar um lugar melhor. O papel da igreja não é tornar o mundo um lugar melhor. A proposta da igreja não é transformar a sociedade numa sociedade melhor. A gente não vai transformar ela numa sociedade pior. A gente precisa defender os interesses do reino de Deus. Isso não significa necessariamente criar um ambiente agradável para a igreja, onde a igreja vai ser aplaudida, aprovada. Não, a igreja vai ser sempre uma pedra no sapato do mundo. E o que a gente precisa fazer? Continuar sendo essa pedra de sapato no mundo, preservando aquilo que vai tornar a manifestação do caráter de Deus notória, inquestionável, trazendo sim peso aos injustos. É isso que a igreja precisa fazer. Agora, ela não vai fazer isso recebendo aplauso. Ela não vai fazer isso recebendo aprovação. Desde o primeiro século, como eu falei, o que ela faz? Ela dá porrada no coração dos Césares. A intolerância no primeiro século não era dos Césares. O culto era permitido. Dá uma babadinha aqui, acende uma velhinha aqui para César, que está tudo certo. Pode fazer o culto de vocês. Sabe o que a igreja falava? Jesus é o Quírios, Ele é o Senhor. Agora a gente precisa lembrar, quem é o Senhor da igreja? Constantino ou Jesus? Dominiciano ou Jesus? Qual é a referência hoje que a gente pode se utilizar para falar assim, cara, existe fidelidade aqui? A gente precisa gerar esse tipo de homem que não vai se dobrar. O ideal é que nós, em alguma medida, pudéssemos ser esses homens. Nós não vamos nos dobrar. Então, o que a gente precisa fazer? Não se vender. Não se dobrar. Entender que vai custar tudo mesmo. João e Tiago estão lá. Jesus perto de morrer. Ele acabou de falar, os escribas fariseus vão me esmagar. Sabe o que eles fazem? Não tem um estia aí para nós não? Qual é o lugar que nós vamos sentar? Aí manda a mãe do cara ainda papelar. Mas é o que a gente faz. Deus dá uma estia, Deus alivia aí, não pesa a mão não. Aí sabe o que ele fala? Bom, isso não cabe a mim, mas vocês vão beber do cálice que eu bebo? Qual o convite de Jesus? Beber do cálice dele, mano. Entre vós é diferente. Quando nós cremos em comum na eleição.
O que é dito lá em Efésios? Vocês foram eleitos e predestinados para serem santos e irrepreensíveis. As pessoas olham pra gente, vem todo cagado e acham que a gente está brincando. Não, cara, a gente entendeu. Se houve um chamado um dia na nossa vida, é para ser santo e irrepreensível. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não estou fazendo um apelo ascético. Amém? Nem me considero super santo. Mas se não for para nós apresentarmos esse referencial de homem, é isso que vocês, assim, com todo o amor e carinho, sejam esses homens. É isso que precisa ser feito. Qual vai ser o resultado? O Coliseu. A boca dos leões. Não é o sucesso, velho. Não é esse o tipo de coisa que a gente tem que estar esperando. Eu espero o martírio, velho. Com todo o amor e fervor no coração. Eu não sou discípulo de Jesus, o que eu acho que me espera? O problema é que a gente quer ser discípulo de Jesus sem contar com martírio. A gente quer ser discípulo de Jesus sem contar com cruz. A gente quer ser discípulo de Jesus esperando que a nossa vida se torne assim, um exemplo de sucesso mundano. Então o que a gente precisa fazer? Ser um exemplo de sucesso segundo o padrão de Jesus. Segundo o padrão dos apóstolos. Segundo o padrão dos reformadores. Segundo o padrão de quem deu origem ao protestantismo. E não simplesmente agora apresentar uma geração de homens ilustres. Ilustres por quê? Ilustres porque apresentam que é gloriosa a morte da cruz? Não faz o menor sentido isso. Então a gente precisa acertar na nossa cabeça, na cabeça das pessoas que a gente cuida, essa realidade. Eu acredito que isso define o que nós precisamos fazer. Nós somos discípulos de Jesus, não pode existir essa gana pelo holofote. Não pode existir essa gana por um tipo de sucesso eclesiástico que apresenta para as pessoas a igreja gloriosa. Sabe quando a igreja é gloriosa? Quando os fiéis remanescentes se tornam esse micro-universo que, de maneira contundente, choca um padrão cultural. Foi isso que aconteceu no primeiro século. Era isso que fazia a igreja crescer. Não era uma estratégia mirabolante. Não era apostar no que está dando certo. Por que a igreja crescia? Porque era um prazer morrer em nome de Jesus. Porque era um prazer morrer em nome da verdade. O que a gente precisa fazer? Ensinar para as pessoas isso. Ensinar para as pessoas que se ela tiver um câncer, é dolorido, meu irmão. Mas Deus está fazendo algo na sua vida, você está a caminho da eternidade. A gente é capaz de ensinar isso a uma pessoa? Ou a gente vai falar, repreende! Deus não quer isso para você, não. Ué, Deus não quis para Jó? Deus não quis para Jesus? Por que ele não pode querer para mim? Por que ele não pode? Por que eu não posso ser o Jó da vez? Não estou desejando que ninguém tenha câncer. E eu lido todos os dias com pessoas doentes, meu irmão. Todos os dias. Eu sou pastor. E o que eu tenho a dizer para elas é, meu irmão, Deus tem algo muito maior reservado para você. Agora, se a gente continuar nutrindo as pessoas uma expectativa de que a vida nesse mundo é simplesmente para ter uma vida confortável, nenhum problema com conforto, também gosto de coisa boa. Amém? Mas esse é o propósito do Evangelho. O que a gente precisa ensinar para as pessoas? O que o Velho Testamento apresenta. O mundo é deserto. O mundo não é um lugar bom. O mundo não é um lugar agradável. O mundo é uma passagem. E a única coisa com a qual a gente pode contar é a intervenção divina. Mas ela será no deserto. A gente não pode continuar nutrindo a cultura adâmica, que tinha tudo e promoveu a maior traição cósmica. É isso que a gente não pode fazer. O que a gente precisa fazer é ser fiel à demanda do que Jesus deixou para nós. Entre vocês é diferente. Entre vocês é diferente. Não estou aqui fazendo um discurso para um tipo de teologia franciscana. Não é isso. Mas o quanto um apetite mundano, um padrão de sucesso segundo o mundo, é o que vai nutrir o pano de fundo da atmosfera evangélica. A gente não está apresentando a beleza do evangelho. Será que a gente está apresentando a pedra de grande valor mesmo? Será que a vida de homem cristão pode realmente hoje impactar a vida das pessoas a tal ponto? Cara, é isso que eu quero ser. Isso que esse cara está falando é a verdade. Sabe por quê? Porque o preço disso está na cara dele. Não, mas a gente quer apresentar, tipo assim, o típico evangelho que deu certo. Que tem um sucesso, que tem
uma vida glamurosa. Eu vejo algumas pessoas que transformam o ministério delas, tipo assim, ó, olha o glamour da minha vida, olha as viagens que eu faço, olha o avião que eu ando. Velho, esse cara andou de avião, não viu uma foto dele no avião. Nem sabia que ele tinha viajado ontem. Eu andei de avião uma vez. Não, mas o cara, tipo assim, ele vai fazer missão. Não, ele vai fazer missão, ele vai fazer turismo. Por que ele não faz missão na igreja local, na geografia dele? Não, o evangelho não é glamuroso, mano. O evangelho é marcado de sangue. Não, eu não estou projetando uma vida reflexo de uma experiência sadomasoquista, não. Mas a gente precisa ser realista, cara. O que a gente está chamando de igreja evangélica mesmo? O que a gente está chamando de o exemplo claro? O que você é como pastor? Mas sabe o que você é como pastor? Você representa Jesus Cristo, cara. É isso que a gente é, pô. A missão mais honrosa, mais do que presidente, mais do que qualquer político possa pensar. A missão mais honrosa que o homem recebeu é cuidar da única coisa que Jesus quer na criação. Ele não vai buscar constelações, ele não vai buscar novas e astros, não. Ele vai buscar a igreja. E se eu não entendo o que isso representa, pode ser uma igrejinha como a minha. Mas na totalidade, ela é o único propósito de Deus na criação. Que todas as coisas, por meio da igreja, venham convergir a Cristo. É isso que a gente precisa ter em mente para pensar sobre uma igreja que realmente faz o que devia fazer. E é isso, acho que não tem mais nada para falar. Se deixar 4 horas falando. Meus irmãos, obrigado, viu, por esse momento. Acho que é o primeiro de muitos aí, para a gente tratar de novos assuntos e novos problemas. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te amamos e te agradecemos por esse momento. Obrigado. Tudo que foi dito, que possa fazer sentido Sim, Jesus. aos nossos irmãos, que traga clareza e edificação, Sim. o despertar, Senhor, pelo conhecimento Sim. da verdade, da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que esse podcast consiga entrar em muitos lares, Em nome de Jesus. trazer esperança, trazer restauração, e que aqueles que estão afastados da congregação Sim, Jesus. entendam que eles não podem estar tão feridos ao ponto de não crer que existe uma congregação na cidade deles. Sim, Jesus. Então devolve os teus filhos a congregações bíblicas onde homens sérios estão levando a tua palavra a sério, Pai. Amém, Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, os nossos lares, nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos e a missão que o Senhor nos confiou de te representarmos e cuidarmos do teu povo, tanto no ensino quanto na proteção, afugentando os lobos. Sim, E te agradecemos por tão nobre ofício que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nébias. Pessoal, obrigado. Quase 1h30 ou mais que isso, né? Vocês ficaram aqui com a gente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, trazer clareza, fome e sede pela palavra do Senhor, pela uma teologia saudável, tá bom? E espero vocês no nosso próximo episódio, podcast Tretas e Diálogos.